Olá, vamos dar continuidade aqui à bondade como estilo de vida, de sua divina graça, Chandramukha Swami. Estamos fazendo a leitura meditativa deste livro e hoje vamos a um tópico que chama-se uma grande contradição. Então, Chandramukha Swami, ele traz aqui um texto, né, para que possamos meditar, fazer essa leitura meditativa dessa grande contradição. Então, qual seria essa grande contradição? Então, ele fala aqui do egoísmo, né? O egoísmo que está inserido na nossa vida e que muitas vezes a gente não se dá conta desse egoísmo, né? Porque a gente continua exercitando, né? Todos esses processos de viver condicionado na matéria e dia após dia a gente vai como se fosse uma máquina, um trator, exercendo esses comportamentos sem se perguntar por que eu faço isso, por que eu fiz aquilo, por que isso aconteceu comigo. E isso é uma espécie de egoísmo, a gente não parar para pensar que nós não somos vítimas, e sim, nós estamos aprendendo, porque Deus, o Supremo, Krishna, na filosofia védica, ele quer e deseja que nós cresçamos como almas e passamos dessa fase de infantil, né, de fé infantil, para uma fé mais racional, uma fé mais filosófica, uma fé onde você vai encontrar as respostas e sair desse egoísmo, né? Então ele diz, quanto mais a pessoa estiver presa às suas ambições, mais a pessoa terá dificuldade de ser amorosa ou de ser recíproca a qualquer afetuosidade. Então, por quê? Porque uma pessoa ambiciosa, né, uma alma e um corpo ambicioso, ela vai só olhar para ela e não mais para ninguém. E talvez nessa jornada vai até se utilizar de meios, de pessoas e de ferramentas para que chegue a essa ambição. E isso é um grande egoísmo, né? E quando a gente é egoísta, né, a gente está vibrando nos 4 defeitos, né, que nos levam à ilusão, que é a gente ter essas 4 imperfeições materiais no nosso corpo material, onde a alma está inserida neste corpo, que são, né, a gente ter sentidos imperfeitos. Nós temos sentidos imperfeitos, então todos nós somos imperfeitos, porque todos nós estamos vinculados a essa imperfeição dentro desse sentido da nossa própria sensibilidade. Os sentidos, eles nos levam a sentir. E a gente sente de forma equivocada, muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, por conta desses sentidos imperfeitos. E aí, quando a gente tem esses sentidos imperfeitos, a gente cai na ilusão. A gente se ilude com pessoas, com diversos tipos de acontecimentos que vêm para a nossa direção e a gente fica iludido e continua iludido, né? Por que esses equívocos acontecem? Porque eles são partes do nosso crescimento. Eles são peças fundamentais para que a gente cresça, né? E a gente também, infelizmente, tem a propensão a enganar os outros. A gente se engana nessa ilusão e também leva os outros nessa ilusão a se enganar também, né? Então, esses são os 4 sentidos imperfeitos, né? Que está dentro da filosofia védica, né? Explicado, né? Aqui, através da ineficiência dos sentidos materiais, tendência à ilusão, a equívocos e a propensão a enganar os outros, né? Então, assim, tudo isso é uma grande contradição e nos leva a gente ficar e viver uma vida ambiciosa, sem afetuosidade, sem ter afeto, nem por si, nem pelo outro. Quem programa sua vida para que seus interesses orbitem em torno de si mesmo, vive uma grande contradição, pois o que dificulta a amizade e o amor na vida da pessoa é justamente a falsa ideia de ela ser sempre ela mesma. É muito verdade isso, gente, porque quando a gente para entender isso, a gente para perguntar os porquês, né? Que a gente vive uma vida vazia, ociosa. A maior parte das almas aqui, nesses corpos condicionados, vive como máquinas. Todos os dias dorme, acorda, come, se defende, né? Acasala, vive com os instintos animais, com os instintos materiais, né?
E ela não tem ideia de que ela quer que o mundo gire em torno dela mesma, né? E aí ela quer se impor aos outros, ela quer exigir afeição a qualquer custo, ela também quer fidelidade absurda, entendeu? Por quê? Porque ela olha para ela e para o seu eu inferior, que é o seu corpo. Existe o eu inferior, que é o corpo, existe o eu superior, que é a alma, e existe o eu supremo, que é Krishna, a suprema personalidade de Deus. Então, essa pessoa que vive, né, dessa forma, ela cria um modelo de ambição para ela e ela se autoafirma em cima das coisas, sempre busca estar dando desculpas, né? E aí ela fica aprisionada a esse caminho, né? Chandamuka diz o seguinte: a conclusão é que não se deve esperar que uma pessoa aprisionada por seus próprios desejos seja sempre afetuosa, pois não há nada mais incoerente e desconexo do que uma vida excessivamente autocentrada. É o egoísmo, né? Que é um grande equívoco, né? Que faz com que a gente só olhe para nós mesmos e ponto, né? Sua carência fará dela uma pessoa mais propícia a explorar do que amar. Então as pessoas vão querer mais explorar os outros do que realmente amá-los e vê-los como eles são, né? Para aumentar suas chances de amar e ser amada, essa pessoa terá que eliminar esse grande equívoco, esse autocentramento, esse egoísmo, né? Ela terá que admitir que a necessidade de priorizar caprichosamente seus desejos obstrui sua entrada no caminho da autorrealização. Por quê? Porque enquanto eu olho só para o corpo material, eu não vou jamais me sentir realizada espiritualmente, porque eu não sou o corpo, eu sou a alma. A resposta é simples: eu sou uma alma e ponto. Essa alma está dentro do corpo para viver todas essas desventuras ou aventuras, né? Aqui no campo material, mas a gente tem que olhar para nós mesmos e avaliar as nossas vidas e ver que a gente não pode viver autocentrado em si mesmo, porque isso é egoísmo, né? Então, assim, para ser amorosa com os outros, essa pessoa terá que parar de usar as pessoas como parte de sua autoexpressão. Ou seja, eu estou do lado de tal pessoa porque ela é bonita, porque ela tem um corpo bonito, porque ela é rica, porque ela tem dinheiro. Isso é usar as pessoas para você se expressar, para você achar que você tem valor. Infelizmente, aqui na nossa sociedade atual, nessa era de Kali, a era das cabeças de ferro, muitas almas condicionadas fazem isso. Eu própria já fiz isso na minha vida, grande equívoco, né? Então, terá que entender que sua dita fidelidade exclusiva a si mesmo está atrelada às ambições do eu menor. Então, minhas ambições não estão atreladas à minha alma, e sim ao meu eu inferior, ao meu corpo, à matéria, aos sentidos materiais. Por isso que eu sou uma grande contradição, porque eu vivo esse egoísmo em pessoa. Porque quando a gente sai desse egoísmo, a gente vai entender que a gente é uma alma e a gente está aqui para nos ajudar, para crescer, para evoluir e sair dessa ignorância, né? Essa lealdade é ilusória e não passa de uma traição ao verdadeiro eu, que é o eu maior. Então, quando eu olho para as coisas materiais, eu esqueço que eu sou uma alma e que eu tenho um eu superior que está buscando o eu supremo, que é o próprio Deus o Supremo. E aí eu vou viver atrelada apenas às coisas materiais e vou viver autocentrada em mim, me autoafirmando o tempo inteiro, e eu vou perder a grande oportunidade de me autorrealizar como alma neste corpo aqui e agora. O grande desafio é, portanto, iniciar o processo de ser verdadeiramente fiel e generoso a si mesmo, ajudando a pessoa a entender a sua natureza espiritual e suas necessidades. Então, quando alguém vem e toma tem um determinado tipo de atitude que nos leva a olhar e a julgar, a analisar, criticar, que isso tudo é material, a gente deixa de ser uma alma grandiosa, uma alma que vai olhar para o outro, entender que o outro está equivocado, que ele está vivendo uma ilusão, né? Tudo isso aqui que eu estou lendo, né? Eu já vivi isso na minha vida, né, com um certo tipo de relacionamento que eu tive, e a pessoa vivia engajada dentro desse modelo, infelizmente, né? Então, muitas vezes a gente vai lá e tenta ajudar, e fala, e diz, e acontece, e a pessoa está surda, cega, entendeu?
não está vendo com os olhos espirituais, não está se vendo como alma, porque ela está enraizada na parte inferior. Ela está só olhando para o corpo. O meu corpo, eu tenho que botar botox, eu tenho que fazer harmonização facial, eu tenho que clarear meus dentes, eu tenho que botar silicone, eu tenho que ser a mais bonita, a mais bela e a mais atraente do planeta, porque aí eu vou me sentir feliz e realizada. Então, isso é uma realização corporal, isso é uma realização do eu inferior. Jamais essas qualidades, essas atividades ou qualidades, se é que possamos chamar de qualidades, vão ser autorrealização da alma do nosso eu superior em direção ao eu supremo, né? Então, isso a gente precisa entender, porque a gente se bate com gente o tempo todo dessa forma nessa terra, e a gente também vive determinados tipos de relacionamentos amorosos ou amigáveis ou familiares dessa forma. Então, a gente precisa ganhar forças para ser indiferente ao clamor dos desejos imediatos do eu inferior, do corpo e do falso ego. Né? Porque a mente ela vai ficar falando para você, olha, isso, isso e isso. Aí os sentidos vão agregar e aí você vai tomar atitude e você vai utilizar o seu falso ego para agir aqui na matéria. E aí, o que é que vai acontecer? Sofrimento, vai acontecer angústias, vai acontecer doenças emocionais. Você pode entrar numa depressão, você pode ficar ansioso, porque a ansiedade está assolando o Brasil e o mundo, né? Então, nesse grande equívoco aqui, Chandramukha diz, não é tão difícil entender a relação que existe entre o egoísmo da pessoa e suas dificuldades nos relacionamentos. Então, quando uma pessoa tem dificuldade nos seus relacionamentos, com certeza ela está olhando mais para o corpo do que para a alma, porque quando a gente olha mais para a alma, para as coisas transcendentais, a gente valoriza as coisas que não são palpáveis, que a gente não toca, mas sente. O amor, a compaixão, a união, né? A convivência pacífica, estar no meio de pessoas que têm equilíbrio espiritual, e isso é muito difícil nos dias de hoje. Então, muitas vezes a gente tem que, não para todos, virar uma espécie de ermitão e mergulhar nos estudos transcendentais para que a gente possa fazer uma reviravolta nesse processo todo e viver esse egoísmo, né? Porque sair do egoísmo é algo urgente e pede urgência nesse momento atual, porque o mundo do jeito que está caminhando, as pessoas que vivem neles, não todos, porque toda regra tem sua exceção, elas precisam entender que elas não são o corpo, elas são uma alma e que a alma jamais vai se realizar com coisas materiais, com ambição, com falso prestígio, com elogios, que hoje é, amanhã não é, porque tudo tem fim. Só as coisas espirituais, transcendentais, elas são eternas, porque elas são direcionadas a Deus. Então, ofertar a minha vida a Deus, eu ganhei algo, a pessoa me elogiou, gratidão, Deus, eu te ofereço esse elogio. Então, assim, começar a trocar e a fazer um trabalho consigo próprio para sair desse enredamento material, para sair dessa confusão material que nos enreda, que nos faz sofrer. E a gente fica ali, ó, cego, surdo, mudo e esquece de usar os sentidos de forma transcendental. Né? Olhar para Deus, ver as coisas de Deus, agradecer a Deus, louvar a Deus, amar o próximo como a si mesmo, como diz Jesus, e a Deus sobre todas as coisas. Então, fazer uma reciclagem, como diz Jesus, separar o joio do trigo e tirar essas ervas daninhas do coração para que a gente possa, cada dia, evoluir em direção a uma transformação espiritual, a uma evolução transcendental. Ou seja, transcender tudo que é material. É difícil, mas não é impossível. Eu mesma venho tentando já há algum tempo e tenho conseguido alguns resultados. Então, a você que me assiste, minha gratidão. Se você gostou, deixe seu like. Se você gostou desse trabalho, compartilhe. Eu também compartilho a Bhagavad Gita, aqui também no Liz Espiritualidade, compartilho as pérolas do amor a Deus, porque isso é uma forma minha de dizer, eu amo vocês, estou aqui para lhe ajudar. Não diria ajudar, mas eu estou aqui para compartilhar sabedoria. Porque quando a gente compartilha sabedoria, a gente coloca a bondade como estilo de vida. Então, colocando a bondade como estilo de vida, a gente se aproxima mais de Deus. Porque essa é a nossa função, nos aproximarmos de Deus, do absoluto, e sair desse egoísmo.
Com gratidão, eu encerro mais um dia de bondade como estilo de vida de sua divina graça, Chandra Mukha Swami. Gratidão.